Olá, espero que você esteja em paz. É muito bom ter você aqui no podcast Simplesmente um Bahá'í, que hoje alcança o episódio número 11. Se você está chegando agora, sinta-se convidada e convidado a escutar também os episódios anteriores. Lembrando que os conteúdos aqui compartilhados não têm caráter oficial, são apenas as percepções de um Bahá'í e têm o intuito de encorajar cada ouvinte a se aprofundar cada vez mais no estudo dos escritos sagrados da fé Bahá'í. Iniciamos hoje relembrando a história do bom ladrão, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Essa passagem nos conta sobre dois criminosos que foram crucificados ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Um deles zombava de Jesus, mas o outro, que a tradição chama de o bom ladrão, reconheceu sua própria culpa e a absoluta inocência de Jesus. Então, ele fez um pedido simples e cheio de fé: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é uma das mais belas demonstrações de graça e salvação. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem, um malfeitor que viveu afastado da lei de Deus, no momento final de sua passagem pela terra, se dá conta de seus erros, da vida que desperdiçou, e um sincero arrependimento preenche o seu coração. Isso abre a sua visão espiritual e ele se torna capaz de perceber que a pessoa ao seu lado, embora esteja tendo o mesmo fim que ele, transmite uma luz, uma paz e uma confiança de alguém que viveu por amor a Deus e a seus semelhantes. Com humildade e veracidade, ele suplica não para entrar no reino de Deus, já que ele não se acha merecedor, mas apenas para ser lembrado por Jesus. Entretanto, a graça de Deus não nos é concedida por merecimento. Quando alguém recebe o merecido, isso é justiça. Mas graça é receber independentemente do merecimento. A graça nos é concedida sempre devido à misericórdia, clemência e bondade de Deus. É por isso que a graça concedida ao bom ladrão foi muito maior que o pedido feito por ele. Jesus assegura que aquela alma, purificada em seu último suspiro, será aceita no paraíso. Essa comovente história retrata dois atributos do Criador: sua bondade e sua justiça. E caso você esteja se perguntando qual é maior, a justiça de Deus ou sua misericórdia, ouça o que diz Bahá'u'lláh. A ternura de tua misericórdia, ó meu Senhor, supera a fúria de tua ira, e tua amorosa bondade excede qualquer desagrado de tua parte, e tua graça é maior que tua justiça. Orações e Meditações de Bahá'u'lláh, texto 81, página 109. A misericórdia divina é infinita, é muito maior que a sua justiça. E qualquer alma pode receber a clemência de Deus naquele instante final e desse modo alcançar o reino eterno. Afinal, é bom sempre nos lembrarmos que Deus faz o que lhe apraz e que a ninguém Deus presta contas. Entretanto, isso não significa que eu posso relaxar e viver os meus dias de acordo com a minha vontade, desejos e caprichos,
na expectativa de que, em meu último suspiro, serei perdoado pelo Todo-Poderoso. Isso não seria prudente nem sábio. Primeiro, porque eu não sei qual é o meu prazo de validade aqui na Terra, ou seja, quando será a minha passagem para o mundo espiritual. Segundo, ninguém pode me garantir o como será essa passagem, se eu terei a oportunidade de ter essa conversa de pé de ouvido com o Senhor para implorar por perdão. Terceiro, porque não adianta eu tentar ludibriar Deus, afinal ele é onisciente, conhece meus planos e minha intenção. Quarto, a história do bom ladrão representa a exceção, algo excepcional, e não a regra. A regra do jogo, que vale para todo mundo, é a que aparece em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, a regra é que eu tente conscientemente, me esforce a cada dia para ser fiel a Deus, fiel à sua aliança, fiel a seus mandamentos. Não estamos falando de ser perfeito, mas sim de caminhar em direção à luz, de buscar melhorar continuamente. A vida é processo. Aprender é processo. Evoluir espiritualmente é processo. Ou seja, não existe um passo único que, se for dado, a iluminação será alcançada. Não existe iluminação espiritual definitiva. A batalha entre o bem e o mal se repete dentro de nós todos os dias, a cada escolha que fazemos. Ai de quem imaginar que já conquistou um estado espiritual no qual pode relaxar e descansar. É nesse momento que o declínio começa, porque essa presunção, obviamente, provém do ego. Nossa jornada em direção a Deus, neste mundo material, pode ser comparada a alguém que está subindo uma montanha alta, extremamente íngreme, recoberta por pedregulhos. Esse cascalho faz com que a pessoa deslize para trás. A cada 2 ou 3 passos que ela dá em direção ao cume da montanha, seus pés escorregam nessas pedrinhas e ela desce um pouco. Se ela parar por um instante, irá perder o avanço feito. Se não retomar sua marcha, ela irá regredir rapidamente e deslizar até o pé da montanha. Para se escalar essa montanha, não adianta ter pressa, pois cada passo precisa ser dado com firmeza, escolhendo conscientemente onde apoiar os pés. A única coisa que não se pode fazer é parar. Essa escalada requer paciência, constância, perseverança e determinação. Requer também a humildade de reconhecer que não importa o quanto eu tenha avançado, qualquer desatenção ou descuido pode pôr tudo a perder, e que eu dependo inteiramente da assistência divina a cada passo e a cada tropeço. O amado mestre repetia frequentemente em persa, Kam Kam, Ruz Beruz, que traduzido significa pouco a pouco, dia após dia. E o amado guardião Shoghi Effendi escreveu: tentar e perseverar é assegurar a vitória final. Devemos nos lembrar disso sempre. Tentar e perseverar, pouco a pouco, dia após dia, sem jamais nos iludirmos de que já chegamos lá. Mas como eu posso saber se estou de fato evoluindo? Bahá'u'lláh nos ofereceu um método para isso. Está em Palavras Ocultas, versículo 31 da parte árabe. Ó filho do ser, examina-te a ti mesmo cada dia, antes de seres instado a prestar contas, porque a morte, sem prenúncio,
te haverá de sobrevir e serás chamado a responder por teus atos. A palavra de Deus deixa bem claro que seremos chamados a prestar contas, que deveremos responder por nossos atos. Também esclarece que essa prestação de contas se dá por ocasião da morte e nos relembra que a morte não envia aviso prévio, ela vem sem prenúncio. Esses fatos ocorrerão, independentemente da nossa vontade, não temos como alterar isso, mas Deus nos orienta sobre o que podemos fazer antes que tudo isso ocorra. Nos ensina como nos prepararmos para esse grande dia, o dia em que nasceremos no reino celestial. Examinar-se a si mesmo cada dia. Essa é a parte que depende da nossa escolha. Essa é a parte que podemos alterar através de nossas ações. Algumas pessoas entendem que esse versículo nos orienta a nos julgarmos. Ou seja, eu deveria montar um tribunal no qual eu sou, ao mesmo tempo, o réu, o promotor e o juiz. Esse entendimento leva, muitas vezes, a sentimentos de culpa. E a culpa paralisa. A culpa não ajuda a melhorar. É mais provável que a culpa nos leve a repetir aquele comportamento. Mas é isso mesmo que Deus está pedindo? Qual foi a ação que o Criador ordenou nesse versículo? Examina-te a ti mesmo. Vamos prestar atenção ao verbo utilizado, pois ele indica a ação a ser tomada. Examinar. Examinar não é julgar, muito menos condenar. Examinar significa observar, analisar, investigar, verificar. Quando penso nesse verbo, a imagem que me vem à mente é a de um técnico de laboratório examinando uma amostra de sangue no microscópio. Ele observa se as células estão saudáveis, se a quantidade de cada tipo de célula é a esperada, se há indício de algum problema. Ele verifica, investiga e analisa, mas não julga nem condena. Ele sabe que é o que é. Cabe a ele registrar os seus achados. E quando esse mesmo paciente fizer um novo exame, o técnico irá comparar os resultados e avaliar que alterações ocorreram. É exatamente a mesma coisa que precisamos fazer a cada dia: examinar a si mesmo, buscando observar em que aspectos estamos melhorando ou piorando, que virtudes estamos desenvolvendo ou estão fazendo falta, quais de nossas atitudes e comportamentos estão alinhados com os ensinamentos divinos. Esse autoexame frequente vai nos dar valiosas informações sobre nossos avanços, retrocessos e estagnação. E é com essas informações que podemos prosseguir em nossos esforços, ficar mais atentos aos tropeços, buscar aprofundar o nosso autoconhecimento. A função de juiz cabe apenas a Deus. Ele não nos pediu para nos julgarmos, e sim para nos examinarmos. E vamos encerrar com mais um versículo de Palavras Ocultas, o de número 62, da parte árabe. Ó Filho do homem, são muitos os dias que por ti passaram enquanto te ocupavas com tuas fantasias e vãs imaginações. Quanto tempo haverás de permanecer sonolento em teu leito? Levanta tua cabeça do sono, pois o sol já subiu ao zênite. Talvez faça brilhar sobre ti a luz da beleza. Eu te convido a deixar o seu comentário, a sua pergunta ou sugestão aqui na plataforma e espero por você no próximo episódio de Simplesmente um Bahá'í. Até breve.